galerinha, para saber conhecer. O Paulo Freire dizia que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. É dessa maneira, ainda é possível refletir que sem educação não há pessoas para transformar o mundo. E a educação ainda é a chave para que possamos formar povos e não público. Temos uma nova geração por vir, precisando estar engajado, está cobrando, está lutando pelos seus direitos. Saiba escolher seus representantes que tenham a melhor proposta para a educação, para a saúde, porque ainda no século XXI ainda são os alicerces da sociedade. Minha gente, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para que sua própria produção ou a sua construção seja a base do conhecimento e no diálogo e na troca entre aluno e professor. Minha gente, o aluno não precisa estar sempre em uma posição onde apenas recebe informação numa educação bancária, mas sim em um sistema onde as duas partes envolvidas ensinam e aprendem. É por isso, minha galera, que eu sou fã do educador Paulo Freire, educador brasileiro reconhecido por sua contribuição para a história das ideias pedagógicas no Brasil e na América Latina, especialmente no que diz a respeito aos processos de alfabetização e educação de jovens e adultos. Paulo Freire, ele defendia uma educação preocupada com os problemas do nosso tempo e com o desenvolvimento da consciência crítica. Seu método era desenvolvido na década de 60, olha para você ver, né, como estratégia para a alfabetização de adultos e popularmente conhecida como método Paulo Freire. Isso possuindo fundamentação humanista ao vislumbrar na educação um ato criador, à medida em que se proporciona ao indivíduo autonomia, consciência crítica e capacidade de decisão. Engajamos uma luta incansável para tornar os nossos alunos capazes de serem autocríticos, ter empatia em uma sociedade desigual e acreditem, ensinar é muito mais que ministrar conteúdos, é muito mais que falar de reis, príncipes, de álgebra, de regras de língua portuguesa, de falar sobre qualquer outro assunto, mas preparar e mais que meia hora para ensinar os conteúdos básicos da educação. E não é apenas em meia hora que ensinamos os conceitos de cidadania, empatia, respeito e mostrar o quanto é difícil ser educador. E um comentário ofensivo de uma cantora ainda mostra que é preciso muito mais ensinamento, mais valores morais. E acreditem, sem essa classe dos professores não seríamos nada. Não teríamos médicos, não teríamos advogado, não teríamos engenheiro, muito menos uma cantora para ganhar 70 mil, conforme ela falou na postagem dela, em meia hora de um show. Acredito eu que a gente luta para ter uma educação justa e igualitária, aonde ainda a educação é tratada de uma forma quantitativa e não qualitativa. E ela vem desdenhar de uma classe que é tão importante. Ela precisa repensar, precisa se readequar de novo. Ela veio se desculpar com a classe dos professores, não tinha intenção em ofender, mas as palavras por si só já falam, não querendo polemizar nada, mas ela precisa voltar aos bancos escolares novamente para poder ter noção de empatia e respeito por essa classe tão importante, como já aconteceu outras vezes, como a gente fica estarrecido quando a gente vê comentários de um ofendendo o outro, como aconteceu o casal que ofendeu os agentes de fiscalização na Barra da Tijuca na época da pandemia, como um jornalista ofendeu a classe dos garis, independente de qualquer classe, somos todos iguais, um depende do outro, é um elo. Então, os professores são toda a base dessa sociedade, eles constroem uma sociedade. Eu sou professor de História em formação pela Universidade de Estácio de Sá e acredito que essa funkeira, MC Pipoquinha, tenha muito ainda que aprender. Ela precisa voltar aos bancos escolares para ter um pouquinho de empatia aí com os nossos professores e qualquer outra classe. Assim, longe de mim querer polemizar nada, mas ela foi um pouquinho infeliz aí no comentário dela. Ela se desculpou, não tinha intenção, mas infelizmente as palavras por si só falham. Eu, como futuro educador, também me sentiria ofendido do mesmo jeito. Galera, fica aí minha reflexão aí para vocês.
tirem as suas conclusões. Grande abraço.